Boa noite. Vamos lá, nessa noite de quinta-feira, falar um pouquinho sobre responsabilidade. Boa noite, Charbel. Boa noite, Andréia. Vou esperar só um minutinho, né? Já vou começar o nosso assunto por aqui, né? Boa noite, Rúbia. Bem-vinda. Tudo bem por aí? Como eu disse hoje eu vou falar um pouco aqui sobre responsabilidade, né? Será que a responsabilidade traz mesmo armadilhas pra gente? Como será que essa questão da responsabilidade funciona? Né? Como que é isso aí? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Oi, Janaína, tudo bem por aí? Tudo certo? Então vamos lá. Eu quero começar hoje um pouquinho diferente, assim, eu quero pedir a colaboração de vocês que estão aqui presentes. Vamos lá. Como eu disse hoje, eu vou falar sobre responsabilidade, né? E aí, eu quero saber de vocês, quando tu pensa em responsabilidade, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Mas assim, é trazer isso sem julgar. Ah, é isso que a Mari está querendo ouvir, ou é sobre isso que ela vai falar, ou isso é certo, né? Ou isso é errado. O que é responsabilidade? O que te vem à mente? A primeira coisa que tu pensa quando tu pensa em responsabilidade, né? O que vem? Quero que vocês escrevam aí pra mim, pra gente poder pensar juntos e falar, e eu falar também com a colaboração de vocês. E para isso eu também preciso, quando eu digo que preciso que vocês entendam, né? Quando a gente fala assim, não pensa, não pensa se é certo, se é isso, né? Não deixa vir o julgamento, né? Só escreve para mim o que é responsabilidade, o que é a primeira coisa que te vem à mente. Porque, na verdade, esse pensamento, esse julgamento, ele não importa. Não importa o que eu quero ouvir, não importa o que é certo para os outros. Não importa, não é isso que importa. A única coisa que importa é aquilo que está dentro da gente. Isso é que é importante, né? E é isso que a gente tem que começar a prestar mais atenção. O que é importante para mim, né? Para quem tá chegando aí, acabei de pedir para botar no chat qual é a primeira coisa que tu pensa quando eu falo em responsabilidade. Qual é a primeira coisa que vem? Qual é a primeira palavra que vem? Tô esperando a colaboração aí de vocês pra gente falar sobre a tal da responsabilidade. A única coisa que importa, trabalho, né? Trabalho é uma coisa que nos remete à responsabilidade. Olha só. E o que compromisso, né, Charbel? Exato. Minha filha, como a gente pensa neles quando a gente pensa em responsabilidade. Empenho, exatamente. Empenho. Dedicação, né? Responsabilidade exige isso da gente, né? E assim, é legal que a gente não pense muito no que representa para o outro, né? O ideal é que a gente pense o que representa pra gente, o que é responsabilidade pra mim, né? E a gente se julga bastante responsável, né? Não sei vocês aí, mas normalmente as pessoas se consideram, elas se julgam muito responsáveis. Será que a gente é tão responsável assim? Será que é? Então, antes da gente dar a sequência aí agora, eu quero que vocês enviem a live. Clica no aviãozinho aí e envia para 3 pessoas e convida elas para participar desse momento com a gente. Compartilhar conhecimento é, sem dúvida, um fato de responsabilidade. É um ato responsável.
De vez em quando eu faço a louca e não sou, exatamente, mas isso tá tudo bem também, né? Compartilha aí, né, com quem tu gostaria de dividir, porque dividir conhecimento é um ato de responsabilidade e a gente tem que cumprir o nosso papel e espalhar as coisas, as coisas boas que são disponibilizadas, né? Então, vamos lá. Antes da gente falar só sobre responsabilidade, quero trazer uma outra questão para a gente pensar um pouco, tá? Muitas pessoas se dizem descrentes, né? Não acreditam em nada de religião, vamos dizer assim. Mas acreditam que a vida tem que ser sofrimento, né? E isso aí, o fato de que acreditar que a vida é sofrimento, isso tem um fundamento religioso, sem dúvida alguma, tá? E aí, então, eu te pergunto, por que tu acredita nisso? Porque muitas pessoas acreditam nisso. Se você não acredita nisso, você conhece alguém que acredita nisso. E por quê? Por que a gente acredita? As pessoas se dizem não religiosas, mas seguem preceitos da religiosidade. Tem crenças oriundas da religiosidade. Por que a gente não pensa sobre o que a gente acredita e assim como a gente não percebe os rituais que a gente faz todos os dias, como eu citei na live passada. A gente faz uma porção de coisas e a gente não percebe. Por que será que a gente faz isso? E a gente, né, muitas pessoas também acreditam que responsabilidade é um fardo. É um peso que tu carrega durante a vida e que quanto mais tu tem, mais tu sofre ou mais cobrado tu é. Nas últimas lives eu tenho falado aqui sobre a minha história, né? E quando eu tinha meus 10 anos, que eu tive o desejo lá de me tornar prenda de faixa, de CTG, eu contei isso numa live com mais detalhes, eu não fazia ideia do que vinha com essa faixa, com esse título. Eu não tinha ideia o que era, qual era a responsabilidade que vinha junto com isso. Eu só tinha 10 anos. Eu não fazia ideia do que era. Mas lá, bem rapidinho, eu precisei aprender que eu tinha coisas que eu deveria cumprir, que vinham junto com aquele título, né? Regras de comportamento. A gente precisava participar dos eventos, a gente tinha o compromisso de trabalhar nos eventos do nosso CTG. O que era isso? Gente, era descascar batata, era descascar cebola, era ajudar a preparar as coisas, era ajudar a colocar as mesas no lugar, limpar as mesas. E a parte legal, que era recepcionar as pessoas quando chegavam nos eventos, né? A gente tinha a regra de vestimenta, a roupa tinha várias coisas, né? Regras do sapato, cabelo, maquiagem, todas essas coisas, tá? E hoje as crianças não querem usar uniforme. Elas acham ruim, mas que referência elas têm? Por que isso é ruim? Muitos pais com dificuldade de fazerem as adolescentes usarem o short no tamanho certo para ir para a escola. Oi, minha conexão acho que deu uma falhada aqui. Eu voltei, alguém pode... Oi? Alguém sinaliza para mim se tá normal a minha transmissão aqui? Ok, vou seguir. O que acontece, né? Ok. Como eu estava dizendo, as crianças, elas estão com dificuldade, né? Ou será que são os pais que estão com dificuldade de assumir essa responsabilidade de cuidar dessas crianças, né? Por quê? Porque somos os cuidadores. É nossa responsabilidade orientar eles, né? Mas quando essas coisas não são seguidas, quando o tamanho do short para ir para a escola não pode ser seguido, ou a criança se nega a usar um uniforme,
a gente está vivendo um período que não, tem que aceitar, não, que não, né, nada tem muito problema. Na minha época não era bem assim, eu não sei na época de vocês, mas na minha época não funcionava desse jeito. E nessa normalização das coisas, a gente está se perdendo. A gente está se perdendo. A gente passou a acreditar que viver é não ter limites, é não observar as regras, é não nos responsabilizarmos por nós mesmos. A gente adora delegar isso, né? A gente vive sem cuidar da própria vida. Tem muitas pessoas se entupindo, se envenenando todos os dias, constantemente, com comida, principalmente, comida de péssima qualidade, que não nutre o teu corpo, mas isso é muito comum. E aí a gente tem álcool, cigarros, remédios sem limite, sem indicação, né, para ser milagre. E claro que entram as outras drogas, né, que é um assunto bem complicado e que tem muito a ver com responsabilidade. Quem sabe a gente fala disso num outro momento, né? Só que esse viver a vida nesse consumo excessivo de comida, de álcool, de entorpecentes de todos os tipos, de medicamentos, isso não tem nada de corajoso, de audacioso, nem de poético, né? É só um ato suicida, é uma morte lenta, é a doença da vida, é a negação ao amadurecimento. Porque amadurecer exige responsabilidade. Gente, eu não acredito que seja confortável uma pessoa mais velha numa festa só para jovens. Isso é o desespero disfarçado de rebeldia. Todos nós temos que ter algo real na nossa vida. Então mire em algo e tenha disciplina para atingir aquilo. Ou tu pode escolher viver como Peter Pan. Será que seria bom? Ai, que delícia, né? Ser criança eternamente. O que parece isso? Ser criança eternamente. Será que isso é tão bom? Será que é bom a ponto da gente desejar isso? O Peter perdeu o grande amor da vida dele. Ou melhor, ele abriu mão do amor da vida dele. Porque ela decidiu, ela escolheu crescer, ser adulta, constituir família, ter filhos. Algo que deveria ser um pré-requisito, né? Ser responsável para se ter filhos, mas a gente sabe que não é bem por aí que as coisas acontecem. E eu trouxe essa analogia do Peter Pan, mas se tu parar para pensar bem rapidinho, tu vai encontrar uma quantidade imensa de motivos para querer ser adulto. Porque tem muitas coisas que os adultos conseguem fazer que as crianças não conseguem. E isso vale o crescimento, vale o amadurecimento, vale a responsabilidade de ser adulto. A vida vai ser muito difícil em muitos momentos. A vida não é um mar de rosas. Não é assim que funciona. Mesmo nos melhores momentos que tu conseguir imaginar, vão surgir situações, obstáculos que tu vai acreditar que são insuperáveis. Mas são nesses momentos que tu vai ter a oportunidade de descobrir o quão forte tu é. O quanto tu consegue ser forte. Todos nós temos um potencial excepcional dentro de nós. E a gente pode descobrir ele e ele pode se sobressair nessas situações. Nas situações que exigirem o máximo de nós. E é aí que a gente se torna uma pessoa capaz de vencer. Só que a gente precisa passar por esses desafios, por esses momentos de extrema dificuldade. As pessoas precisam de significado, mas os problemas precisam de solução.
E nós temos uma imensa capacidade de resolver os problemas quando a gente confronta, quando a gente assume a responsabilidade. Assumindo a responsabilidade, a gente pode encontrar um caminho para resolver qualquer coisa. Mas é tentador fechar os olhos. É tentador fazer de conta que a gente não está vendo. Fechar os olhos para algo que a gente deveria ver e corrigir é delegar para o futuro para que os outros resolvam. Mas que problema tem nisso também, né? Permitir que os outros resolvam. Deixar para depois. Qual seria o problema disso? O problema é que os problemas, eles se agravam como juros. Não melhora com o tempo. Aquilo que não é trabalhado, que não é olhado, que não é corrigido, volta dobrado. E vem com força, tá? Quando a gente tem um problema, a gente sabe que tem um problema e a gente opta por não resolver ele, a gente escolhe não resolver ele, a gente deixa esse problema para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque, gente, a gente geneticamente, temos aí a epigenética também, né? A gente não passa só as doenças do corpo físico, do nosso corpo emocional, espiritual, mental. Isso também fica com eles. Assim como a gente carrega muitas dores, muitas traumatizações que vêm dos nossos avós, dos nossos bisavós. Se eu não me resolver, eu vou estar deixando para os meus filhos resolverem isso. Se você não se resolver, você vai estar deixando para os seus filhos, para os seus netos resolverem isso. E vai cobrar deles dobrado. Então, assim, eu vejo como dever a gente melhorar o futuro. É nosso dever fazer isso. Melhorar o futuro. E eu não tô aqui falando que a gente tem que cuidar do meio ambiente, porque pouco vai adiantar a gente cuidar do meio ambiente se a gente não cuidar do que a gente tá, de que crianças a gente está deixando para viverem nesse mundo. Não vai adiantar. Ter um meio ambiente, né, deixar de fazer um monte de coisa ou cuidar tanto da natureza se você não cuidar de você. Porque é cuidando de mim que eu vou deixar um ser humano melhor. No meu caso, 2 seres humanos melhores nesse planeta, né? Não delegue a responsabilidade das tuas traumatizações para os teus filhos. Tenha coragem de olhar para aquilo que é teu, para aquela dor que te pertence. Resolva ela em você. Não permita que isso fique, né? E deixe para os outros resolver as tuas coisas. A gente tem também a obrigação de resolver os nossos problemas, tanto do corpo físico quanto do mental, porque os nossos pais, eles não tinham acesso a 1/3 da informação que a gente tem. Não havia tudo isso que há disponível hoje. Eles não conheciam nada disso, tá? E eu vejo muitas pessoas justificando a criação que tiveram, justificando os atos que têm hoje, o comportamento que têm hoje em relação àquilo que fizeram com eles, a criação, aquilo que os pais fizeram, tá? O problema é que eles fizeram tudo o que eles podiam. Mas é mais fácil a gente dizer que eu sou assim, ou eu faço isso, ou eu não consigo sair disso. Eu não consigo me alimentar melhor porque eu aprendi a me alimentar assim com a minha mãe. Eu fumo porque eu senti muita falta da minha mãe. Eu sou ríspida porque eu fui criada assim. Isso é o mais fácil.
Isso é fácil. Tá jogando a responsabilidade pro outro e deixando de assumir a tua própria responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade, reconhecer que é nossa responsabilidade mudar o que julgamos que não tá bom, precisa ter disposição para fazer isso. A gente precisa estar aberto a fazer isso, a assumir essa responsabilidade. Eu não gostei, ou eu acho que não foi bom a maneira como eu fui criada, o que eu vou fazer com isso? Porque eu não posso voltar lá atrás, porque eu não vou mudar os meus pais, porque eu sei que eles fizeram o melhor que eles podiam, com a condição que eles tinham. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar olhando para eles, julgando eles e levando a vida que eu levo? O que isso vai me trazer? A gente precisa ter disposição e habilidade de ver. Ver as nossas traumatizações, ver as nossas dores. Isso é coragem. Isso é a verdadeira coragem. A gente sempre fala que fazer terapia é um ato de coragem. Porque a gente faz terapia para abrir, né? Para descobrir tudo que tem dentro da gente. E nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não é muito gostoso. Ter coragem é se recusar a desviar do que surgir. Como eu disse, que é o que acontece na terapia. A gente não sabe o que vai surgir. A gente não sabe o que a gente vai descobrir quando a gente olha para dentro da gente. E isso é ter coragem. É não desviar. É só seguir. Independente do que surgir, por pior que possa parecer, é você enfrentar. Deveríamos ter a coragem de perceber as disfunções que a gente vive no dia a dia. E uma coragem maior ainda, de assumir a responsabilidade de resolver isso. Porque sim, é muito mais fácil colocar a responsabilidade no outro ao invés de assumir essa responsabilidade e mudar aquilo que te incomoda, aquilo que pra ti não foi bom. Quando a gente julga que não consegue sair de um lugar, não consegue mudar a alimentação, não consegue seguir os passos que a terapeuta orienta, não consegue fazer uma atividade física e tu não come melhor porque teu marido não gosta de comida saudável, não vai pra academia porque tu tem filhos e porque o que tu vai fazer, né? Então assim, toda a responsabilidade é sempre do outro. Você deixa de fazer as coisas pra você, de ter responsabilidade contigo, e joga a culpa em cima dos outros. É porque o fulano isso, é porque o ciclano aquilo. Isso é renunciar à responsabilidade. Renunciar, dizer eu não quero ser uma pessoa responsável. E uma coisa que é bem importante aqui, já que eu falei da alimentação, né? Também é nossa responsabilidade manter a nossa família bem alimentada. Bem alimentada. Não é alimentada de porcaria, não é alimentada de doce, não é alimentada do que eles querem. É alimentada do que eles precisam. Daquilo que de fato nutre eles. O que os teus filhos que estão em fase de crescimento precisam. É isso que tu tem que ter na mesa. É isso que tu tem que ter no teu armário. É responsabilidade da gente manter a nossa família saudável. Bem alimentada. É fácil? Provavelmente não. Eu tenho inúmeros desafios aqui na minha casa. Não é fácil, mas é minha responsabilidade e eu não vou abrir mão dela. Eu não posso abrir mão dela. Não seria responsável abrir mão dela, né? À medida que a gente assume a responsabilidade pelos nossos próprios atos, que a gente assume a responsabilidade pelo nosso comportamento, pelos nossos pensamentos, a gente adquire a capacidade de mudar qualquer situação na vida da gente.
Ao contrário de que quando a gente não tem controle dos nossos atos, do nosso comportamento, nenhum obstáculo, ou melhor, todos os obstáculos vão ser intransponíveis. Tu só vai ter obstáculos que tu não vai conseguir passar na tua vida. Isso é um fato. Ou você enfrenta e assume a responsabilidade das coisas que acontecem contigo, ou tu nunca vai ter coragem de fazer nada para mudar uma situação na tua vida. Quando a gente tem essa coragem de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, muda tudo. E quando a gente não tem, a gente fica estagnado. Quando a gente não se responsabiliza, a gente fica estagnado. Só que aí é bem importante a gente pensar uma coisinha. Tudo no universo está em constante movimento. Não existe nada, absolutamente nada no universo que é estático. Nada está parado. Tudo está em movimento o tempo todo. Então, na verdade, se você para, se você não decide, se você não toma responsabilidade, se você só joga a culpa pro outro, você não assume nada pra você, você não toma a decisão de mudar as coisas que estão te incomodando na tua vida, você não tá parado. Você tá andando pra trás. Você está retrocedendo. Para de culpar os outros. Para de arrumar desculpas esfarrapadas para não fazer o que tu precisa fazer. As pessoas normalmente não conseguem o que elas precisam ou o que elas desejam. Sabe por quê? Porque elas não conseguem deixar claro nem para elas mesmas o que é que elas querem. O que é que elas precisam. Se não é claro nem para mim o que eu preciso, como que eu vou conseguir alcançar isso? Gente, é impossível tu acertar um alvo sem mirar nele. E nesse caminho de acertar o teu alvo, tu vai errar, provavelmente, inúmeras vezes, tá? Só que quanto mais tu testar, acertar esse alvo, mais tu treina a tua mira. Mais perto de alcançar e de acertar o alvo você chega. E se tu permanecer inativo, evitando errar, não quero me frustrar, eu não vou nem me propor a fazer tal coisa, porque eu não vou me propor ir pra academia, porque eu não vou ir mesmo, né? Eu não vou ir por muito tempo. Só uma coisa é certa. Tu nunca vai acertar o alvo. Enquanto tu não mirar e treinar isso, tu nunca vai acertar o alvo. Nunca. Tu pode errar milhares de vezes. Só que enquanto tu estiver errando, tu tá treinando. Enquanto tu não acertar o alvo, tu tá treinando. Se tu nem tentar, tu já errou. Ou melhor, tu anula todas as tuas chances de um dia acertar ele. É essencial a gente entender, a gente perceber que a gente precisa de um alvo claro e definido. E isso te trará felicidade. Gente, eu estou usando uma figura, uma imagem, um alvo, para que fique muito fácil para ti, para o teu cérebro, criar essa imagem com toda facilidade, assim. Para que fique muito claro que a gente precisa metas, objetivos definidos, para que a gente pare de andar em círculo, para que a gente pare de viver sem rumo, perdido na própria vida. Quanta gente tu conhece que vive perdido sem saber para onde que vai? Eu tenho uma meta, eu tenho várias metas, mas eu tenho uma meta de saúde do meu corpo físico, né? E eu tô trabalhando nisso, com muito esforço, com muita dedicação,
dedicando o meu tempo àquele que eu tenho hoje, né? Porque eu tenho outras atribuições, mas aquilo que eu posso, eu estou fazendo. E quando eu estou praticando a minha atividade física, eu de fato me dedico a ela, eu penso no que eu estou fazendo, eu estou presente naquele momento. Porque eu sei que isso vai fazer diferença. Se eu estiver presente e se eu estiver alienada, se eu estiver presente ou se eu estiver no celular, isso vai fazer diferença na tua atividade física. Testa. Testa ir para academia e não olhar para mais nada, só prestar atenção no teu exercício, no teu corpo, no músculo que tu tá trabalhando. E tu vai sentir uma baita diferença. Mas aí voltando para minha meta, ontem eu tive uma pequena vitória. Eu fiz um vídeo e falei disso. Foi uma pequena vitória, bem pequena, tá? Foram alguns exercícios a mais que eu consegui fazer, mas que uma semana atrás eu não tinha conseguido. Eu compartilhei o vídeo para falar da minha felicidade com uma vitória pequenininha. São essas pequenas vitórias que vão me sustentar até eu acertar o alvo. São elas que vão me impulsionar, essas pequenas vitórias vão me impulsionar para que eu continue me desafiando. E para uma coisa mais importante do que isso, talvez. Para que as minhas metas cresçam. Para que elas cresçam junto com a minha evolução. Então hoje eu tenho um alvo e eu sei que ali na frente, se eu continuar comemorando as minhas vitórias, eu vou mirar num alvo mais distante e mais difícil. E isso é desafiador. Mas a gente está aqui para superar os desafios. Esse é o objetivo. E, como eu já disse em outros momentos, o nosso cérebro adora isso. A felicidade, ela não vem da realização do teu objetivo, de tu acertar o alvo. A felicidade está em superar os nossos próprios limites o tempo todo. E nunca, jamais, não é sobre o outro. Não é sobre vencer o outro. É sobre vencer as nossas próprias limitações. Então, torne-se responsável. Tenha coragem de mirar o alvo mais distante que tu for capaz de imaginar. Será que tu tem coragem para isso? Será que tu tem coragem para mirar num alvo bem distante e trabalhar nele até tu chegar lá? Coragem vai ser o tema da live de segunda-feira, dia 19/2, às 20h45, tá? Será que você tem coragem de ser feliz? Vocês acreditam que tem coragem de ser feliz? Segunda-feira eu vou falar um pouquinho sobre isso. E antes de terminar, que eu já passei do horário aqui um pouquinho, não se esquivem da responsabilidade. Onde tem responsabilidade e tá faltando atitude, sobram oportunidades. Então observa, aonde que tá faltando responsabilidade na tua vida? Ali existem oportunidades. De crescimento, de desafio, de evolução, de saúde, eu não sei. Mas eu sei que onde você não está sendo totalmente responsável, existe oportunidade. Aproveite todas e para isso, seja responsável. Primeiro por você. E na sequência, a gente vai assumindo mais responsabilidades porque a gente dá conta, porque a gente é capaz. Existe um potencial excepcional dentro da gente. Deixa o teu potencial vir à tona e resolver todas as questões da tua vida. Permite, seja responsável. Beijo grande e eu espero você segunda-feira, às 20h45.